igreja que é a paz do Senhor, amém? Amém. Igreja, vamos abrir lá em... Só um pouquinho. Vamos abrir lá em Marcos 9. Nós vamos começar hoje uma nova campanha, né? A campanha do Salmo, campanha já bem conhecida da igreja. E nessa campanha nós vamos estar pedindo para Deus vir guardar a nossa vida, a nossa casa do dia mau. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu Santo Espírito, Pai. Marcos 9, 50. Amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu Santo Espírito. Glória a Deus, aleluias. Minha Bíblia já me perdi nela aqui. 50, amém. Vamos ler. Lê então. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubares, tende o sal em vós mesmos, a paz um com os outros. Lá em Mateus também fala, mas não precisa abrir lá. Bom é o sal, mas se ele não tiver, né, nenhum sabor, né, o sal é o tempero, mas se ele não tiver nenhum sabor, né, ele não pode, né, dar sabor ao alimento, à comida. Glória a Deus. E assim é na nossa vida. Amém? Vamos abrir lá agora. Esse é o título da campanha que se inicia hoje, que é a campanha do sal. Agora eu quero que vocês vão lá, que é o título da pregação, em Efésios 4. Amém? Efésios 4. Nós vamos estudar aqui nessa manhã. Amém? Quem achou amém? A unidade da fé. Glória a Deus. Coloca a mão sobre a tua Bíblia, assim, em cima dela, que nós vamos orar para a palavra. Pai querido, Pai amado, Pai celestial, aqui está, Pai, a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações através dela, Senhor. Que o Senhor também venha nos dar entendimento, Pai, através dela, Senhor. Ó, Pai querido, que a palavra, Pai, venha de encontro à necessidade de cada um, Senhor. Cada um, o Senhor tem uma maneira especial de falar, Pai. O Senhor fala exortando. O Senhor fala no arrependimento. Outro, o Senhor fala no cuidado. Porque o Senhor tem a maneira certa de falar, Senhor. E o Senhor sabe como falar conosco, Pai. Então fala conosco nesta manhã, através da Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, Pai, o mais profundo, Senhor. E não deixa que nada escape, Pai querido, do nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Pai. Meu Deus, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha repreender todo o impedimento, Pai. Que o Senhor venha repreender toda a força maligna, Pai. Que trabalha, Senhor, contra, Pai querido, o entender e ouvir da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha colocar por terra, Pai. Que o Senhor venha colocar por terra, Pai. Que o Senhor venha colocar por terra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Que saia agora, e saia agora, e saia agora. Em o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Nós vamos, antes de ler essa passagem, antes de nós começarmos a estudar essa passagem, nós vamos lembrar de uma passagem. Vai meditando comigo na palavra. Glória a Deus, aleluia. Certa vez, o Senhor Jesus estava numa cidade e ele encontrou ali naquela cidade uma situação bem complicada, bem difícil. Ele estava nessa cidade e ali naquela cidade estava acontecendo algo. Havia ali naquela cidade encontrado uma mulher cujo ela estava cometendo um grave pecado perante a sociedade, perante os homens. A palavra de Deus nos conta que esta mulher foi pegada em ato de adultério. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus nos diz que esta mulher estava a ponto de ser apedrejada. Glória a Deus.
E a palavra de Deus também vai nos relatando, que você já deve ter lido, glória a Deus, aleluia, ou ouvido falar dessa passagem. E o Senhor Jesus ali, no meio daquela situação, observava o acontecimento, cujos homens daquela cidade queriam ver o sangue daquela mulher morta, de maneira de apedrejamento. E ali naquela situação, o Senhor Jesus, ele teve um ato e uma atitude de amor para com aquela mulher. O Senhor Jesus parou aquela situação de discussão, de situação de conflito. E o Senhor Jesus, ao observar, e logo parou, chamando a atenção para ele. E logo ele falou assim: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Glória a Deus, aleluia. O que o Senhor Jesus quis dizer com essas palavras àqueles homens? O Senhor Jesus quis dizer àqueles homens que todos eles eram pecadores, como aquela mulher. Aqui nós relatamos uma história de um pecado imundo. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus nos fala que não existe pecadinho e nem pecadão. O pecado, ele conduz a uma só palavra: pecado, pecado, pecado. Glória a Deus, aleluia. E a palavra nos diz que o Senhor Jesus deu o livramento àquela mulher naquele dia. Aquela mulher foi livre da morte e perdoada pelos seus pecados. A palavra também nos relata que havia nela demônios que os levavam a viver uma vida escrava do pecado. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Jesus a libertou. Indo mais adiante, a palavra de Deus nos conta que certa vez o Senhor Jesus estava em uma casa e ali estava esta mulher. Ela tinha em suas mãos um vaso com um perfume muito valioso. Aí esta mulher, chamada Maria Madalena, ela já não era mais aquela mulher que vivia em ato de pecado. Mas ela tinha reconhecido que o Senhor Jesus o libertou e começou a ter com Deus uma nova vida. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus nos conta que ela veio com óleo, com perfume, e lavou os pés de Jesus. E secou o cabelo, com os cabelos. Qual a atitude dessa mulher? A atitude de reconhecer o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida. Porque outrora ela estava em certa situação e o Senhor Jesus o libertou, o ajudou, o estendeu a mão e o livrou. E ela tinha para com ele um ato de reconhecimento que ele era o Senhor. Naquele momento ela foi julgada como aquele perfume fosse muito valioso, como era naquela época. E foi dito para elas, um dos homens disse assim: porque não vende esse perfume e arrecada com ele um bom dinheiro. Ela não estava preocupada em arrecadar dinheiro, mas ela estava preocupada em agradar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O que eu entendo nessa passagem é o ato de gratidão e reconhecimento, de ter sido socorrida por Deus. Glória a Deus, aleluia. A passagem nos conta ainda mais sobre esta mulher, que quando o Senhor Jesus foi crucificado, no terceiro dia, o qual ele apareceu para quem? Para esta mulher. Então aí você vê que o Senhor Jesus, ele via esta mulher como uma mulher especial. Como o Senhor Jesus também te vê e vê você uma pessoa especial. O Senhor Jesus, ele não olhou e não olha para os nossos pecados, como ele não olhou para o pecado dessa mulher, mas ele olhou que após a transformação da vida desta mulher,
existia uma mulher especial para Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra nos diz que Maria Madalena acompanhou Jesus em várias caminhadas, a qual ele ali evangelizava, a qual ele levava a palavra, e ela esteve sempre presente. Glória a Deus, aleluia. Então, o que eu quero te dizer, que o Senhor Jesus, para Ele não importa o passado, mas sim o futuro na presença dEle. O Senhor Jesus, Ele não olha para o teu pecado, porque antes mesmo de você pecar, Ele já sabe que você vai pecar. Pois a palavra de Deus nos conta que antes mesmo de nós nascer, Ele já sabe toda a nossa história e como ela vai suceder. Antes mesmo de nós ter os nossos pais escolher o nosso nome, o Senhor Jesus já escolheu o nosso nome. Então, quando o Senhor Jesus me deu essa palavra, Ele falou diretamente ao meu coração, dizendo assim: antes mesmo de você nascer, eu já te conhecia. Antes mesmo de você pecar, eu já sabia qual seria o teu pecado. Antes mesmo de você chorar, eu já sei o porquê das tuas lágrimas. Quer dizer, do Senhor Jesus nada se esconde, porque o Senhor Jesus, Ele nos conhece transparentemente. Ele nos conhece de uma forma tão profunda que nem nós mesmos nos conhecemos. Com o Senhor Jesus, há momentos em que nós queremos falar e não conseguimos. Mas o Senhor Jesus consegue entender cada palavra que o nosso coração fala. Glória a Deus, aleluia. E antes mesmo de você pecar, o Senhor Jesus já perdoou o teu pecado. E antes mesmo de você nascer, o Senhor Jesus já sabia que você era um escolhido dele e que ia estar numa caminhada de vida prestes a errar muitas vezes e ser perdoado. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus não olhou para as tuas falhas. O Senhor Jesus olhou para a tua qualidade de fé. O Senhor Jesus olhou para a tua conduta na presença dele. Como o Senhor Jesus olhou para a conduta, a vida desta mulher na presença dele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nesta manhã, Ele vem nos rogando. Ele vem nos falando que devemos ser firmes. Firme naquilo que nós fomos chamados. Cada um tem uma vocação. Cada um foi chamado, escolhido por Deus por um só motivo. Um motivo a qual não pertence ao homem, mas pertence a Deus. E o Senhor Jesus fala que nós devemos ficar firmes. Firme na vocação em que nós fomos chamados. Glória a Deus. Aqui, nessa passagem de Efésios, fala assim: ficardes firmes, com toda a humildade e mansidão. Glória a Deus, aleluia. Por que ficarmos firmes? Porque nós fomos chamados para se firmar na rocha. Nós fomos chamados para ter firmeza de fé em Cristo. E o Senhor Jesus nos concedeu uma vocação. A vocação de salvar almas, de falar do amor dele. A vocação de ganhar almas para ele. E nós não somos dignos de voltar atrás. Nós não somos dignos de olhar nem para a esquerda nem para a direita. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus fala assim: ai daquele que foi chamado e retrocedeu. Glória a Deus, aleluia. Mas para que nós possamos ficar firmes, nós precisamos cumprir com alguns mandamentos. Sermos o quê? Humildes. E somente o humilde para reconhecer a tão pobreza do seu pecado. Somente uma pessoa humilde para reconhecer que o pecado dela é tão imundo e tão desprezível e não querer pecar mais. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos fala que quando nós apartamos do pecado,